Imagine ter um poder tão grande que ninguém pode te vencer. Um poder que faz com que você se sinta invencível, como se nada no mundo pudesse te parar. Mas e se esse poder, que deveria ser uma bênção, se tornasse a sua maior maldição? Essa é a história de Sansão, um homem que tinha tudo para ser um grande herói, mas foi arruinado por suas próprias escolhas. E se você acha que já sabe o fim dessa história, fique até o final, porque há segredos e lições ocultas aqui que você não vai querer perder. Sabe, muitas vezes achamos que temos tudo sob controle, que nossas decisões não vão nos afetar tanto. Mas será que é assim mesmo? Sansão também pensava isso, até que percebeu que estava jogando fora o propósito da sua vida. Será que você tem algo em comum com ele? Vamos descobrir juntos. Tudo começou com uma promessa de Deus em um tempo de profunda opressão. Os israelitas estavam sendo massacrados pelos filisteus, e parecia que não havia esperança. Foi então que um anjo apareceu a uma mulher que não podia ter filhos, dizendo que ela teria um filho, e ele seria o começo da salvação de Israel. Esse menino seria Sansão. Desde o início, a vida de Sansão estava marcada por um propósito. E isso me faz pensar, qual será o seu propósito? Você já pensou que talvez tenha algo grande para realizar, mas que depende das suas escolhas seguir ou desviar desse caminho? Desde pequeno, Sansão foi ensinado a seguir regras específicas. Ele nunca poderia beber vinho, tocar em nada impuro e, o mais importante, nunca cortar o cabelo. Esse cabelo era o sinal de sua aliança com Deus. Mas, como veremos, Sansão não era exatamente o tipo de pessoa que gostava de seguir regras. Eu sempre soube que era diferente, que havia algo especial em mim. Mas ao mesmo tempo, sentia que isso me prendia. Por que eu não poderia viver como qualquer outra pessoa? Por que tudo tinha que ser tão difícil? Sansão cresceu, e sua força logo se tornou evidente. Não era uma força comum, era algo que parecia sobrenatural. A primeira vez que isso se mostrou foi quando ele foi atacado por um leão no caminho para conhecer uma mulher filisteia. Sem nada além de suas mãos, ele rasgou o leão ao meio como se fosse um pedaço de tecido. Era o poder de Deus agindo, mas Sansão começou a acreditar que essa força era sua. Quando matei aquele leão, me senti imbatível. Senti que nada nem ninguém poderia me deter. Foi nesse momento que comecei a confiar mais na minha própria força do que em Deus. Essa é uma armadilha perigosa, não acha? Quando começamos a acreditar que nossos talentos ou habilidades são tudo o que precisamos, esquecemos de onde realmente vem a nossa força. Será que você já se pegou confiando mais em si mesmo do que em algo maior? Com o tempo, Sansão passou a usar sua força para enfrentar os filisteus de maneiras surpreendentes. Uma vez, ele capturou 300 raposas e usou tochas para incendiar as plantações dos inimigos. Em outra ocasião, ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Essas histórias fizeram dele uma lenda viva, mas também começaram a alimentar seu ego e sua sede por vingança. Apesar de ter sido escolhido para ser um líder e libertador, Sansão tinha uma fraqueza que constantemente o afastava de seu propósito. Ele se apaixonava facilmente por mulheres filisteias, mesmo sabendo que isso não era parte do plano de Deus. Seu coração estava dividido entre seu chamado e seus desejos pessoais. Eu sabia que era errado. Sabia que deveria me manter longe daquelas mulheres, mas algo dentro de mim gritava mais alto. Era como se o perigo me atraísse, como se eu quisesse testar meus limites, ver até onde eu poderia ir. Essa busca constante pelo perigo levou Sansão até Dalila, uma mulher que se tornou sua perdição. Dalila era astuta e logo viu uma oportunidade de lucrar. Os líderes filisteus ofereceram uma fortuna para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E assim começou um jogo perigoso de sedução e manipulação. Dalila usou todo o seu charme para arrancar o segredo de Sansão, mas ele resistiu no início. Mentiu várias vezes, dizendo que sua força desapareceria se o amarrassem com cordas novas ou se usassem outras técnicas absurdas.
Mas a persistência de Dalila foi implacável. Ela o pressionava dia e noite, até que Sansão, exausto e emocionalmente quebrado, finalmente revelou: minha força está no meu cabelo. Se ele for cortado, eu me tornarei como qualquer outro homem. Eu só queria a paz. Eu só queria alguém que me amasse de verdade, alguém em quem eu pudesse confiar. No fundo, eu sabia que estava errado, mas a voz do meu desejo falava mais alto do que a minha razão. Quantas vezes nós também cedemos à pressão, ignorando que sabemos ser certo, só para agradar ou para aliviar um desejo momentâneo? Às vezes, é nas pequenas concessões que começamos a perder o controle de nossas vidas. Naquela noite, enquanto Sansão dormia, Dalila cortou seu cabelo e chamou os filisteus. Quando ele acordou, tentou lutar como antes, mas sua força havia ido embora. Ele foi capturado, teve os olhos furados e foi levado para Gaza, onde foi preso e forçado a girar uma mó, como um animal de carga. Sansão, que antes era o terror dos filisteus, agora estava reduzido a um escravo cego e humilhado. Mas na escuridão de sua cela, algo começou a mudar. Seu cabelo, símbolo de sua aliança com Deus, começou a crescer novamente. E junto com ele, uma nova compreensão do que realmente significava a força. Eu perdi tudo por causa do meu orgulho. Achei que a minha força estava em mim, mas ela sempre esteve em Deus. Agora, no fim da minha vida, finalmente entendo isso. Se ele me der uma última chance, usarei minha força para cumprir o propósito para o qual fui criado, mesmo que isso me custe a vida. Enquanto Sansão refletia sobre suas escolhas, os filisteus estavam preparando uma grande festa no templo de Dagom. Eles queriam celebrar sua vitória sobre o maior inimigo que já enfrentaram. E para coroar essa celebração, decidiram trazer Sansão para entreter a multidão. O homem que antes era temido agora era motivo de riso. Quando Sansão foi levado para o templo, ele pediu para ser colocado entre as colunas principais. Nesse momento, ele fez uma oração simples, mas poderosa: Senhor, lembra-te de mim. Dá-me forças uma última vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Em seguida, ele empurrou as colunas com toda a sua força, e o templo inteiro desabou, matando todos dentro, incluindo ele próprio. Esse é o meu fim, mas também é o meu propósito final. Que a minha morte cumpra o que eu falhei em fazer em vida. Nesse último ato, Sansão derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida, finalmente cumprindo o chamado que havia recebido desde o ventre de sua mãe. Mas o preço foi alto, ele teve que perder tudo, até mesmo sua vida, para entender o verdadeiro valor da obediência e do propósito. A história de Sansão é um aviso e uma lição para todos nós. Quantas vezes nos deixamos levar pelo orgulho, pelas paixões e pelos desejos imediatos, esquecendo nosso propósito maior? Assim como Sansão, podemos ter dons, talentos e uma força especial, mas se não soubermos usá-los com sabedoria e obediência, podemos acabar nos tornando nossos próprios inimigos. Sansão teve que aprender isso da maneira mais difícil, pagando o preço com a própria vida. Mas você não precisa repetir o mesmo erro. Hoje, você tem a chance de refletir sobre suas escolhas, sobre o que realmente importa e sobre como pode usar sua força, seja ela qual for, para algo maior. E aí, o que você achou dessa história? Você já parou para pensar como pequenos deslizes podem ter grandes consequências na sua vida? Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção na história de Sansão. Se você quer mais histórias impactantes como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu te garanto, as próximas lições bíblicas que vamos explorar podem transformar sua maneira de ver o mundo. Nos vemos no próximo vídeo.